Então, boa noite a todos, obrigada pela presença, nossa sala linda, maravilhosa aqui, e só para a gente relembrar, e também porque nós temos pessoas participando da primeira vez, né? Nossa sala de leitura foi um projeto da nossa vice-presidente, que foi presidente já, um projeto de 2024. No mês agora está fazendo um ano que estamos com salas de leitura, isso é muito bacana, né? Silvana foi a idealizadora dessa sala, então os parabéns a ela. Então, inicialmente, eu gostaria de agradecer a Marilene, que aceitou esse convite para estar conosco aqui, mediando o nosso livro A Arte de Viver, que também foi uma sugestão dela. E gostaria de apresentar a Marilene, para quem não a conhece, a nossa também associada. Então, a Marilene reside em Tubarão, Santa Catarina. Ela é doutora em Arte e Humanidade pela Universidade de Lyon, Espanha. Possui especialização em Fundamentos da Educação e em Filosofia Clínica. Graduada em Filosofia. É titular da cadeira 30 da Academia Tubaronense de Letras. Atualmente na função de presidente. Amanhã passa o cetro, né, Marilene? Para outro presidente, é isso? Depois você conta para a gente. É membro da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, Coordenadoria de Santa Catarina, da Associação Cultural Poemas à Flor da Pele, Porto Alegre, da Associação das Letras de Joinville, como já falei, da Academia de Belas Artes do Rio Grande do Sul. Tem as seguintes obras publicadas em coautoria. Se tiver faltando alguma, depois a Marilene completa aqui. Quem não lê, não escreve. Inovação com responsabilidade social. Quem não lê, não escreve. Desenvolvendo talentos e formando líderes. Pela Universidade Empresa Escola. Despertando lideranças para a responsabilidade social. Possui ainda uma publicação solo, Ana Rosa e seu Jardim, além de estar conosco também nas publicações e nas antologias da Associação das Letras. Então, eu passo agora a palavra a Marilene, para que ela possa falar um pouco dessa obra que ela escolheu e, de repente, se faltar alguma coisa importante aqui, se tenha faltado alguma coisa importante no seu currículo, fique à vontade para complementar, para que a gente possa conhecer um pouco mais da nossa querida acadêmica, né, da Academia de Tubarão, e também nossa associada aqui. Com você, Marilene. Boa noite a todos. E agradecer primeiramente a nossa presidente, a vice-presidente, pelo convite honroso de estar nessa sala como mediadora, e ao mesmo tempo que ele é um convite honroso, ele é extremamente desafiador, de muita responsabilidade, né? Quem já mediou sabe, porque falar para pares, né? Eu estava preparando esse encontro, essa fala, e lembrei de uma vez que eu fui dar uma palestra, todos eram formados em filosofia, e era sobre alienação. Então, a gente fica sempre, né? Falar para pares é muito mais responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, nessa troca, nessa interação, a gente aprende muito, né? Com os colegas que sabem tanto quanto, né? Ou mais. Então, estou aqui primeiramente, para justificar, amanhã não vai ser aqui na Academia de Letras a troca de diretoria, vai ser a posse dos novos membros. Nós temos 6 vagas, 30 cadeiras, 6 vagas, e 3 vão ser preenchidas, inclusive uma pela Marlene, que está aqui na sala conosco. Né? Então, nós vamos amanhã dar posse a 3 novos membros. E eu queria, primeiramente, antes de entrar nesse conteúdo que é de alta significação e atemporal, e vou falar um pouquinho depois, eu gostaria de justificar a escolha. Por que depois de Don Quixote, depois de Veríssimo, né, do incidente Antares, do Victor Hugo, eu escolho essa obra? Primeiro pensando em nós que, na sua maioria, né, eu creio que nós estamos 80%, eu não perguntei para a Bernadette a idade das pessoas do nosso grupo, mas 80% eu creio que tem mais de 40. E a partir dos 40, a gente vai adquirindo
uma maturidade e uma busca, porque ninguém vai, eu creio, discordar de mim, que sofremos muito, né, e não aprendemos pouco até os 30, e sofremos muito dentro de uma estrutura que é bem pesada, a estrutura sociopolítica, econômica, e a gente, em geral, as pessoas não estão preparadas, como diz o livro ali, para lidar com essas adversidades externas. E a partir do momento que a gente vai amadurecendo, a gente quer é paz. E nós queremos buscar paz, queremos buscar tranquilidade, queremos ser mais serenos, até os pavio curtos, na expressão popular, até as pessoas impulsivas, elas começam a se trabalhar, né, alguns desde a infância, alguns desde a formação acadêmica, mas na maioria após os 40, 50. E aí, essa busca, eu quero crer, depois quem não concorda vai ter essa oportunidade de discordar e de fazer a sua fala, mas a partir de uma certa idade a gente começa a buscar serenidade, né, que é a essência do estoicismo. Então, o porquê da escolha desse livro? Primeiramente, porque é um grupo maduro, eu até anotei aqui, um grupo que certamente está buscando, pessoas que buscam a arte, buscam um caminho de luz. Eu ouso dizer que nós já somos seres de luz, porque nos criamos e socializamos a arte, né? Seja a arte musical, seja a arte de escrever. Aqui eu estou vendo, cadê o Luiz? Eu tinha visto o Luiz ali, que é o nosso compositor, os nossos poetas, e a gente está nesse caminho do bem, né? Então, embora dentro de um mundo trágico, dentro de um mundo doentio, né? De um mundo agressivo. Por essa razão, a escolha do livro. E, principalmente, pelo seu conteúdo ser atemporal. Ele é de alta significação e atemporal. Ele perpassa, quando a gente trabalha alguns textos da antiga Grécia, que eu sou apaixonada pelos antigos gregos, né, pelos textos dos antigos gregos, e quando a gente trabalha o texto, em inúmeras aulas, eu colocava o quadro aristotélico das virtudes e perguntava para os alunos, seja no ensino médio ou na universidade, esse texto foi escrito quando? Aí eles diziam, por agora, né, professora, por agora. E era um texto 5 séculos antes de Cristo. Então, é um texto sobre virtude, eles são sempre atuais, sempre, né? Porque nós ainda não conseguimos, a humanidade ainda não conseguiu avançar para esse estado pleno. Então, a autora, e porque aí alguns devem ter ido, também é importante lembrar, alguns devem ter ido no Manual do Epiteto, que é um dos livros que também ele não escreveu, mas escrito pelos discípulos, Meditações também de Marco Aurélio, que era um discípulo. Esses textos, eles são praticamente considerados do autor, né? E aí, por que pegar uma escritora norte-americana e, nossa, atual, com 60 anos, né, contemporânea? Eu gosto muito, primeiro, porque ela é fiel, a gente lendo os originais, né, dos discursos de Epiteto, os mais próximos, né, não dele, como eu disse, e lendo este livro da Sharon Liebel, a gente vê que ela é bem fiel às regras para a gente ser feliz, as principais regras para a gente conquistar uma vida plena e tranquila. E só que eu gosto dessa autora porque ela traz exemplos. E nesses exemplos ela faz a gente pensar, né? Por exemplo, que ninguém decepciona ninguém. A gente vai discutir depois isso. Mas ninguém decepciona ninguém, não. Nós criamos uma expectativa do outro que ele não é, né? Então a gente vai depois refletir sobre isso. E também, falando em refletir, é uma leitura, a escolha desse texto também, porque não se pode, até se pode, mas não se consegue atingir o objetivo desta leitura fazendo uma leitura mecanicista. Tem que ser uma leitura reflexiva e analítica. E à medida que a gente faz uma leitura mecanicista, como milhares de leitores já fizeram,
se diz assim, é um livro água com açúcar? É um livrinho de dicas para viver bem, né? Agora, quando se faz uma leitura reflexiva e analítica, que é o que a filosofia faz, muda tudo. Aí nós começamos a pensar o já pensado. Aquilo que eu ignorava, aquilo que eu penso que é alienação, né? É uma tomada de consciência que me permite avançar na minha relação comigo mesmo e com o mundo. Então, esse é o preâmbulo da obra, né? E a justificativa da minha escolha. Aí a autora apresenta o grande tema, que eu coloquei ali já na outra reunião, né, na nossa outra sala de leitura, a pergunta como viver uma vida plena e feliz, como ser bom, como viver o bem, o bom e o belo, que desafio é esse para nós, né? Então, ela coloca isso na entrada para justificar o estoicismo. Então, eu acredito que todos aqui presentes estudaram as principais correntes filosóficas, só relembrando, né? E lá na antiga Grécia tinha o epicurismo e o estoicismo. O epicurismo, ele falava do prazer, mas um prazer por desligamento. E o estoicismo, que é o que segue Epiteto, Cícero, né, e tantos outros autores que trabalham as virtudes, o estoicismo mostra que nós temos que fazer um esforço para sermos pessoas virtuosas. Não é nos desligarmos da realidade que está em nossa volta, é compreendê-la e verificar até onde nós podemos ir. E aonde nós não podemos ir, nós não podemos sofrer. Esse é o desafio, né? Saber que um irmão está com câncer e não tem volta, não tem medicina que dê conta, não tem tratamento que dê conta, e a gente entender isso e aceitar essa passagem, aí o que é que o texto diz ali, né? O texto diz que a morte é a certeza que nós temos, então nós não podemos sofrer com isso, e nós sofremos, aí a gente vai discutir daqui um pouco, né? Mas nós não deveríamos sofrer, porque é um fato. Todos nós sabemos, ninguém como é que eu diria a palavra? É iludido. Ninguém é iludido que não vamos morrer. Todos nós somos seres mortais dessa matéria. E aí a outra discussão espiritual, não, a gente está falando aqui da matéria. A matéria, ela se vai, né? Então, depois dos 80, a gente, né, quando tem uma plena saúde, depois dos 80, a gente já sabe que todo o organismo vai enfraquecendo. Então, uma coisa importante do Epiteto, que ela fala ali no início também, é que ele não distingue. Aí alguém poderia perguntar aqui, mas como nós vamos trabalhar a filosofia, vamos filosofar nessa sala de leitura, se eu não cursei uma faculdade de filosofia, se eu não fiz uma especialização em filosofia, se eu não tenho cursos adicionais de filosofia? Ele diz que o homem é um ser reflexivo. Os grandes filósofos sempre disseram, o homem é um ser reflexivo. Nós temos esse diferencial, temos esse privilégio de pensar o já pensado, né? Então, ele não distingue, então, o filósofo profissional, ou o filósofo que teve alguns estudos a mais, que estudou os textos filosóficos, ele não distingue do homem comum, porque ele diz que todos os seres, todas as pessoas, todos os seres humanos são capazes de refletir, de pensar mais a fundo sobre a sua existência, sobre a sua consciência. Então, também aí os estoicos, a diferença ali entre os epicuristas e os estoicos, é que os estoicos também dizem que o ideal da imperturbabilidade, né? Meu Deus, que difícil que é de nós não nos sentirmos perturbados pelo externo. A filosofia estoica, a corrente filosófica do estoicismo, defende essa ideia. Nós podemos nos cuidar, nos trabalhar, desenvolver a nossa consciência para não sofrermos com esse bombardeio externo. Então, a imperturbabilidade.
E os 3 grandes temas do estoicismo: dominar os desejos, cumprir os deveres éticos, daí que muitos daqui leram dos deveres do Cícero. Eu gostava muito de trabalhar isso no curso de Direito, porque a gente aprende, né, a trabalhar as leis com o olhar da ética. Né? Quando a gente lê dos deveres do Cícero, as leis são importantes, mas nem toda lei tem um princípio ético, né? A legalidade não é necessariamente ética, e aí esses filósofos estoicos, eles trabalham a questão da ética, cumprir os deveres e aprender a pensar sobre si mesmo e sobre a relação com o outro, que a gente vai ver lá na segunda parte do livro, quase na terceira, que o inferno são os outros. E aí nós vamos ver por que a gente consegue viver bem com os outros ou ter essa compreensão de que o inferno são os outros, né? Então, que compreensão profunda é essa que vocês leram e também pensaram, né? Deixa-me ver mais aqui. Então, assim, na primeira parte, ela faz esse preâmbulo todo, né, discutindo os temas centrais, e aí entra, né, na segunda parte, mostrando o exercício da autoconsciência. O livro não é dividido primeira, segunda, terceira parte, como vocês viram, mas a gente consegue, né, analisando, ver um primeiro momento, um segundo momento e um terceiro momento. O segundo momento, a autora vai mostrar que Epiteto, nos seus discursos, né, e nas suas regras, que trabalha para que a gente possa ser feliz, o primeiro estágio é o da autoconsciência. Como trabalhar a autoconsciência? Aí a gente pega também o Sócrates, os outros posteriores, muitos filósofos vão trabalhar, conhece-te a ti mesmo, né? Esse é a regra para a gente ser um pouquinho mais feliz, né? Um pouco mais sereno, um pouco mais tranquilo. Então, o conhece-te a ti mesmo é o exercício, né, da autoconsciência. Né? Eu me escolho, eu vou pensar sobre os meus atos. E outro dia ainda, eu sou católica, outro dia eu estava na igreja e o padre disse assim, vai acontecer a confissão para a Páscoa, mas não é para contar o pecado dos outros. O padre disse assim, não é para ir lá no confessionário e dizer, meu marido é isso, meu filho é isso. Não, são os seus pecados, as suas falhas, né? E as pessoas julgam, culpam, né? E constroem o erro do outro e falam do erro do outro, né? Mas não se olham, não tem esse exercício da autoconsciência. E aí, aquela expressão de senso comum, tem gente que não se enxerga, para a filosofia, ela é muito bem-vinda, né? Porque realmente a maioria das pessoas não se enxerga, não tem essa autorreflexão, esse olhar para dentro de si, peraí, onde é que eu estou errando? Onde é que eu estou acertando? O que está me fazendo mais feliz ou mais infeliz? O que está me dando serenidade e o que está me dando transtorno? Né? É a essência do livro. E, num terceiro momento, a autora vai apresentar, através das ideias de Epiteto, da corrente filosófica do estoicismo, o exercício da consciência, que eu creio que vocês vão concordar comigo que ainda é mais difícil do que a autoconsciência, é a consciência sobre o outro e sobre o estar em vida social. Como é que eu me trabalho para não sofrer tanto nessa vida em sociedade? Tipo, assim, exemplo, eu estava assim, num janeiro de férias, né? Era efetiva na escola pública, e uma diretora nomeada me liga e diz assim: Marilene, eu queria que tu fosse a diretora pedagógica da escola. Aí eu assim... Não, a primeira pergunta que ela fez foi: tu tens algum partido político? Tu és filiada em algum partido político? Aí eu disse, não. Aí ela respondeu assim, dos males o menor, então é só se filiar que eu gostaria que tu fosse a minha diretora pedagógica. Aí eu assim, não. Eu estudei para ser professora, eu não fiz gestão escolar e eu não quero ser diretora.
mas tu não vai perguntar a gratificação, o valor, né, da gratificação? Eu disse, não vai ter nada que pague o meu sossego. Então, por quê? Não pelo fato, primeiro, não estava interessada no status, né, e segundo, tenho a consciência de que a gente está dentro de uma estrutura e que um diretor está amarrado àquela rede, né, e ele dificilmente pode transformar alguma coisa. Depois vocês podem discordar dessa minha opinião. Alguém pode dizer, mas é preciso estar lá dentro. Muitos dizem, né? É preciso estar dentro da estrutura, brigar com o meio mundo. Aí, vamos ver, mas esse é o direito que eu tenho, de me blindar, saber que eu, sendo diretora, não tendo interesse em status e a gratificação não cobre a incomodação, a gente diz muito obrigado, né? Não quero assumir essa função. Então, é um jeito que a gente cria estando dentro da estrutura. E agora, muitos daqui dessa sala, aposentados, como eu, poderiam se dar o luxo de dizer assim, agora eu não tenho mais nenhuma briga com a estrutura. Agora nada mais me incomoda. Agora eu na expressão comum, não engulo mais sapo. Não. Continuam mexendo no salário do aposentado, continuam. Nós não sabemos se vamos ter um salário até a nossa morte, né? Pode mudar a estrutura econômica. Então, nós não temos segurança. Como nos blindar de tudo isso é a discussão do livro, né? E algumas considerações vão vir lá da página. Então, esse exercício da consciência sobre a relação com o outro estão lá na página 46 a 63, né? E as últimas, 67 a 88, algumas considerações sobre a forma de ser feliz. O primeiro passo para viver com sabedoria é renunciar à vaidade, à arrogância, é viver as virtudes. Então, é a coragem de vencer o perigo. Esse exercício, ele é muito difícil, ele é muito difícil. Por exemplo, tu está dentro de uma estrutura, tem um potencial bom para desenvolver um belo projeto, mas sabe que nesse projeto vai ter falcatruas. Sabe que neste projeto tu vai arranhar o teu nome, mas também vai ganhar um bom dinheiro. Desiste do projeto, tenta ir até o fim com ética, né? Ou vai pela corrupção, né? Então, são escolhas que a gente faz para sofrer mais ou para sofrer menos. Então, por isso que esse livro ele é muito profundo, né? Eu, particularmente, quando a Sextante, como eu falei já na outra reunião, quando a Sextante coloca lá coleção autoestima, quando existe aquele pejorativo, né, não é autoestima, é... Como é que é? Autoajuda. Autoajuda, autoajuda. Aí aqui muita gente achando, esse é um livrinho de autoajuda. Tudo que ajuda o ser humano a ser melhor não é ruim, mas esse é muito mais que um livro, né, desse pejorativo da autoajuda. Ele permite com que a gente vá lendo e pensando, lendo e repensando e analisando as nossas posturas, né? E mesmo com a caminhada que a maioria de nós já tem, a gente ainda se sente diariamente fragilizado pelos bombardeios. Então, blindar-se um pouco dessas situações que nos impossibilitam, que nos perturbam, né? Ou buscar essa tranquilidade, essa serenidade, não significa alienação. Muita gente pensa que é alienação. Nem o eremita seria alienado se ele aquele que sai de todo o contexto social. Né? Quando eu trabalhava os papéis sociais na sociologia, eu perguntava assim, quem é casado? Quem é filho único? Eu sou filho único, já não tem irmão para se incomodar. Quem é casado? Já não tem, já tem marido, já tem sogra, já tem cunhado, já tem... O grupo social vai aumentando e as perturbações vão se ampliando. E como conviver com isso? Como ter a capacidade, né, de escrever, como eu escrevi uma crônica, sogra-mãe, que a minha sogra era como se fosse mãe. Ela me apresentava para todos como filha,
porque ela só tinha os filhos homens aqui, as filhas estavam em São Paulo, e a gente tinha uma convivência muito boa. Mas criar um protótipo de sogra, né? Que sogra é sempre ruim, é megera. Não, é possível existir sogras mães, é possível existir sogras boas. Então, são situações que a gente pode modificar. Mas tem situações que vocês agora eu já vou abrir, porque senão eu vou virar à noite, que é um tema que eu gosto de conversar, mas são situações para a gente pensar em que a gente pode viver de forma mais serena. Até os textos, ontem eu conversava com um fotógrafo que vai fazer a cobertura amanhã da nossa solenidade da academia, e ele me dizia assim, professor, eu estava com a cabeça nessa aula e conversei um pouquinho com ele, porque ele é de Joinville. Aí eu disse que eu ia participar hoje dessa sala. Aí ele disse que ele trabalhou em São Paulo, trabalhou no Rio, onde as matérias tinham que ser torcer o jornal e pingar sangue, né? E ele conseguia chegar em casa e dormir. Ele disse, olha, eu até queria participar desse encontro amanhã que a senhora vai participar, porque eu acho que eu sempre me blindei de tal forma que eu sobrevivi. É melhor morar aqui em Tubarão, ele disse, do que morar no Rio, pela agitação, pelos riscos, né? Mas eu conseguia fazer todas aquelas coberturas que o jornal me exigia e dormir bem. Então, são exercícios realmente que a gente consegue fazer. Então, é possível, né? Muitos fazem, é possível. Agora, é difícil, é um desafio. Eu anotei tanta... Deixa eu ver. E aí, por que ser bom lá no final? Vale a pena ser bom? Aí aquela fala também, né, que dizem, o ditado popular, o que dizem de mim é problema dos outros, não é problema meu. Quantos perdem o sono porque disseram isso, porque disseram aquilo, porque pensaram isso, né? Então, segundo os estoicos, uma perca de tempo, porque nós não temos que nos incomodar com o que os outros disseram de nós, foram eles que disseram. E se eu tiver uma estrutura humana ética, eu não tenho que me preocupar porque alguém riu disso ou falou mal daquilo. São situações para a gente se pensar e se trabalhar, né? E a outra situação em relação aos nossos gostos, às nossas escolhas, de maneira geral, seja a escolha profissional, né? Porque nós temos um modelo profissional, por exemplo, quando eu passei no vestibular com 17 anos para filosofia, uma amiga que passou para engenharia disse assim, mas tu vai fazer filosofia para passar fome? Porque não tinha quase aula, não tinha mercado de trabalho para filosofia, né? Então, não, eu vou fazer filosofia porque eu sempre fui inquieta e eu quero estudar essa área. Agora, o que eu vou fazer com isso depois, só Deus sabe, né? Mas aí eu tive a felicidade de, me formando, já ser convidada para ficar na universidade, aí eu já tive emprego imediato, né? Já tive emprego. Mas foi uma sorte, foi uma dedicação, sei lá. Só que quando eu queria fazer filosofia, eu não pensei se eu ia ter emprego, eu queria ser estudar e ser uma professora qualificada. Então, mas as escolhas, elas são direcionadas na sociedade. E muitos fazem uma escolha, como eu tinha alunos na medicina, alunos no direito, alunos na odonto, que eles não tinham perfil. Não tinham perfil, mas tinha uma menina que fazia enfermagem e o pai era médico, queria que ela fosse trabalhar na clínica. Ela não queria ser médica e não queria ser enfermeira. Aí ele disse, ao menos enfermagem. Aí ela foi fazer enfermagem. Mas ela disse que não se imaginava num centro cirúrgico, por exemplo. E olha o sofrimento de uma criatura que vai passar uma existência inteira, né, fazendo coisas que não tem vontade de fazer, coisas que não tem um perfil emocional para fazer, porque os outros querem, porque os outros disseram para fazer. Então, com isso, eu tenho anotação aqui da página 14 à página 67.
Mas vou passar agora para vocês, e à medida que a gente vai trocando ideias, eu vou lembrando de mais algumas anotações que eu fiz aqui. São várias atuações. Então, em essência, é isso, né? Em essência. Mas vamos ver agora se vocês tiveram outros olhares, se não gostaram do livro, o que pensaram sobre ao ler o livro. Eu gostaria de ouvir agora vocês. Tá, obrigada, Marilene, pela sua exposição. Vamos fazer como de costume, né? Tem aqui embaixo na barra a mãozinha. Quem quiser comentar alguma coisa, é só levantar a mão, porque já dá a ordem ali da fala, né? Que aí a gente vai chamando pela ordem da fala. Se não encontrar a mãozinha, mas quiser fazer um sinal assim, se eu, por acaso, não vir e alguém observar, por favor, nos avise. Queria só fazer um comentário aqui, Marilene, complementar, enquanto que as pessoas vão se organizando aí no pensamento para a gente discutir, que aqui, né, agora aqui a editora falando, na ficha catalográfica eu tenho este, que também é da Sextante, mas é uma edição de 2018, tá? Aqui na catalogação, eles catalogaram como filosofia, não como autoajuda, tá? Então, um fala, outro fala, chegou aos ouvidos da editora. Que coisa boa. Obrigada, eu não tinha essa informação. Um outro eu não observei, mas depois eu até quero observar se... Porque, assim, o fato deles colocarem um selo também não quer dizer que a catalogação do livro seja, de fato, dentro da autoajuda, porque existe essa catalogação de autoajuda dentro da biblioteconomia, né? Porque é onde o livro vai estar na estante física, né? Então, esse outro que a gente passou em PDF, eu de fato não me atentei para isso. Mas aí você falando, eu vim aqui olhar o número e vi. Por outro lado, também, indo ao encontro do que você acabou de dizer, a editora, ela também busca mercado. E houve uma ocasião em que os livros de autoajuda estavam muito procurados. Tinha uma questão muito grande nesse tema e nesse assunto autoajuda. Hoje as pessoas têm um pouco de preconceito, me parece, tá? Mas houve uma época que a autoajuda era muito bem-vinda. Então, não é ainda a minha interferência aqui de algumas coisas que eu achei legais, mas é importante até para elucidar isso, porque para os colegas também, tá? Então, fica aberta aí a palavra. Silvana, você quer abrir para... A Norma pediu. A Norma? A Norma, perdão. Só um pouquinho, Silvana. Então, a Norma e a Rosângela, depois aí você, tá bom? Tá. Norma. Boa noite a todos. Primeiro, quero parabenizar a Marilene por trazer uma matéria tão interessante que a gente pode discutir sobre a felicidade. Então, como viver a vida plena e feliz é uma pergunta. Eu exponho as minhas ideias, mas eu não preciso ter razão. Eu quero é ser feliz. Essa é a minha filosofia de vida. Eu acho que a gente ajudando os outros, a gente está ajudando a si mesma também, e prefiro um tema assim do que os dois anteriores, que eu ainda, talvez é um preconceito meu, mas eu acho que os anteriores, com relação, principalmente, que eu nem participei da escrita sobre o livro que o cavaleiro andante assaltava as pessoas para ajudar outras. Eu não acho isso correto, mas, enfim, não estou aqui para julgar, tá? Eu estou aqui para participar, para expor a minha ideia e talvez, eu acredito também que a leitura, ela traz coisas boas e outras nem tanto, que eu acho que algumas pessoas se inspiram nas maldades que são publicadas, porque não é possível que exista tanta maldade como a gente tem assistido nos dias atuais. Alguns lugares buscaram a ideia, mas, enfim, eu torno a frisar que o meu
ponto de vista é expor as ideias e não procurar ter razão. Só ser feliz, é isso aí. Obrigada, Norma. Que seria, né, Norma, a arrogância, né? Que seria a arrogância, querer ter sempre razão, que aí o epiteto condena a arrogância, a vaidade, né? Sim, Bacana, sim. obrigada, Ana. Então, agora a Rosângela, aí depois Silvana. Aí, antes do Reinaldo, gostaria depois de ler porque o Antônio Carlos aqui está sem fone, né? Mas ele deixou escrito aqui. E aí, depois, então, Reinaldo, tá bom? Então, agora a Rosângela e em seguida a Silvana. Assim, é que o livro, eu concordo com a Marilene, com a Norma, com todos, assim, ele é maravilhoso. Já conhecia ele, assim, porque ele me ajudou muito também. Então, eu vejo, assim, como ele tem uma questão que ele se encaixa na filosofia, na autoajuda, no desenvolvimento pessoal, e também é um manual de ética. Em todos esses, eu penso que ele se encaixa. E aqui, daí fala, onde eu pesquisei, também fala que na autoajuda, porque ele é escrita de Epiteto, focou em dar conselhos, práticas de ensinamentos para melhorar a vida e alcançar a felicidade interior, através da prática de virtudes, com a tolerância e a benevolência e a justiça. E a fé, eu digo que a fé também, tá bom? Mas eu gostei muito do que você falou, Marilene e Norma também. Eu também, muitas vezes, eu prefiro ser feliz do que ter razão. É a melhor coisa que tem no mundo, né? Para a gente não sofrer. Concordo plenamente. Tá bom? Seria isso. Maravilhoso. Então, estão me ouvindo? Então, Marilene, eu quero agradecer, primeiramente, por você ter aceitado o nosso convite. Maravilhosa a sua fala, né? De uma experiência, você tem uma experiência profunda sobre o assunto, né? E sempre é sempre muito transformadora, né? Suas palavras têm esse poder, né? De nos trazer experiência e transformação. Foi assim que eu li essa obra. Eu li essa obra, mas eu não consegui encontrar ainda felicidade, tá? Só para deixar bem claro aqui. Então, eu estou daquela palavra que você falou no início, né? Que, que a gente ainda não chegou, né? A gente ainda não tem essa sabedoria, né? Para essa para ter essa liberdade, né? Verdadeira. E por isso eu foquei essa leitura na ótica da liberdade, porque sem liberdade não temos felicidade, não somos felizes. Aí eu fiz um apanhado geral da minha leitura sobre a liberdade, então. Daí, para Epiteto, a liberdade não é fazer o que você quiser, não é você ter poder, né? É você ter domínio sobre você mesmo. Né? E é muito difícil a gente ter esse domínio sobre a gente mesmo, né? Então, se a gente não é dominado pelas paixões do medo, da ambição, da inveja, da ira, né? Vários, enfim, que ele passa ali para a gente, ele via essa liberdade, então, não como algo externo, mas como interno, né? Como um estado interior, no caso, né? Para ele, ser livre é dominar a si mesmo, coisa que a gente tem muita dificuldade, né? Então, eu procurei pensar sobre pensar e pensar sobre pensar. Estou pensando ainda. Então, se a felicidade depende de coisas fora do nosso domínio, né? Do dinheiro, da fama, enfim, da aceitação dos outros, né? Que eu tenho esse problema, assim, à flor da pele, né? Você se torna escravo dessa coisa. Então, de fato, você não é livre. Né? Então, você não consegue. Se você não é livre, você não é feliz. Então, essa verdadeira liberdade é se bastar interiormente, eu acredito. Ser feliz e íntegro. Né? Aconteça o que acontecer. Aceitar o que acontece. Né? Do contrário, né, é prisão. E liberdade também é a arte de viver, é treinar o espírito para agir só sobre o que se pode ser mudado e deixar o resto ir sem sofrimento.
coisa que nós não conseguimos também. E eu não vi esse livro como um livro de autoajuda, mas eu aproveitei muita coisa aqui como conselho para mim, para executar no dia a dia, para refletir no dia a dia, né, considerações para mim, que eu coloquei aqui. Nenhuma pessoa é livre até que tenha domínio sobre si mesma. Eu tenho que ter isso. Querer que os outros façam o que você quer também é escravidão. Querer ser dono de si mesmo é a verdadeira liberdade, né? E você não pode controlar os eventos, mas pode controlar as suas atitudes. Então, é isso que nós temos que pensar no nosso cotidiano, no dia a dia. A prática diária de liberdade, em Epiteto, daí ele diz assim, clareza do que controlamos, aceitação do que acontece, desapego dos resultados, domínio das emoções, autocorreção constante. Isso nós precisamos sempre. Então, exercitando essa prática diária, né, acho que conseguiremos a arte de sermos felizes, livres e felizes. E confesso que ainda não estou à altura de tamanha sabedoria, Marilene e meus queridos amigos, mas vou tentar, tá bom? Obrigada, Marilene, pela leitura tão profunda e transformadora. E eu vou exercitar agora, né, essa autocorreção constante, né, esse exercício, essa prática, eu vou conseguir. E isso é filosofia, é pensar sobre pensar eternamente. Obrigada, Marilene. Obrigada, Silvana. Marilene, quer comentar alguma coisa a respeito da Silvana? Depois eu leio a mensagem do Carlos, passo para o Reinaldo e depois para a Simone. Só antes de pegar essa questão da liberdade, o Carlos está agoniado, porque essa ideia, em última instância, um livro que faz bem ao ser, não deixa de ser um livro de autoajuda, né? É porque criou-se um rótulo, e no fundo é um equívoco, né? Sobre a palavra autoajuda. Mas quando a gente se autoajuda, que beleza! Que beleza, né? Que coisa boa ler um livro que faz bem ao meu ser. Isso seria autoajuda. Mas aí saiu tanta coisa, tanto material ruim, fraco, de belelé, 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 que era para melhorar a vida, siga isso, não, regrinhas superficiais que gerou confusão, né? O Carlos está ali dizendo que prefere o termo autodescoberta. Depois ele vai falar um pouco para nós dessa agonia. Ele realmente gera inquietude, porque se tornou uma fala pejorativa, a autoajuda, mas, em última instância, como na linha japonesa, por exemplo, o filósofo que é o Messias na linha messiânica, né, ou na igreja messiânica, o Mokichi Okada, ele diz que nós estamos em constante aprimoramento espiritual, estamos em aprimoramento do ser. E o ser humano, nós já estamos, segundo eles, a humanidade, que ele é da década de 50 agora, né, contemporâneo, do século XX, ele diz que a humanidade já está vendo a luz, nós já estamos no mundo mais luz do que trevas, né? Então, que ele fala ele usa essa expressão da autoajuda, que é aprimoramento espiritual. Na medida que nós vamos nos aprimorando, como disse a Silvana, usou a outra expressão, essa autocorreção, nós vamos melhorando como ser e vamos ajudando, consequentemente, o mundo a ser melhor. A relação social também vai se modificando, na família, no ambiente de trabalho, nas relações de amizade, porque nós vamos nos aprimorando. E a liberdade é bem isso que a Silvana disse, é interna, é de dentro para fora. Nós não vamos esperar que nos deem liberdade, nós vamos construir esta liberdade, né, interna, que é a autoconsciência. Mas tem muita coisa boa por aqui, deixa vocês falarem. Olha só, eu vou pedir desculpa para você, para a Simone, para o Reinaldo, e já que a Marilene falou algumas coisas aqui que o Carlos escreveu, depois eu leio, e também vocês podem ler ali nos comentários, mas eu quero passar a palavra para a convidada da Marilene, que é a Marlene, que ela levantou a mão e eu não vi. Peço desculpas, Marlene. Em primeiro lugar, eu já conheço a fala da Marilene,
é uma grande mentora, uma grande amiga, e eu tento também, Silvana, me aprimorar ouvindo a Marilene. E agradecer. Não, eu penso assim, eu até procurei pesquisar aqui, porque este livro é um livro tão aberto a todas as áreas, que ele pode ser considerado, sim, de autoajuda, ele pode ser considerado um livro para quem trabalha com oratória, também fazer uso. Então, é um livro com uma grande perspectiva, e por isso ele é atemporal. Ele é adaptado a todos os momentos. O que a Marlene falou é porque banalizaram a ideia de autoajuda, mas ele traz, que é muito diferente, os livros de autoajuda, eles vêm com aquela receita muito pronta, muito rápida, e este nos faz pensar. A filosofia, aí é o conhecimento de si, do mundo, e acredito que ele seja muito um livro que pode ser usado em todas as áreas. Aí até é interessante, eu não sei se tenho tempo só de falar isso aqui, eu até fui ver um evangelho que eu achei muito interessante, que foi desse final de semana, que Jesus diz assim, né, que o vento sopra onde quer, e não sabes de onde vem, nem para onde vai. Então, isso também é filosofia, não é? Pensar com muita profundidade, e às vezes a autoajuda é muito, seja feliz, eu posso, eu consigo, mas aqui não, tem uma profundidade em que Jesus fala, não que ele não conheça a sua origem, mas ele quer dizer que a cada momento, mesmo que nós queremos, né, como a Silvana falou muito bem, todas vocês aí, né, a Bernadette, esse querer ser feliz, querer ter liberdade, faz parte do mistério da vida. E acredito que enquanto nós só vamos ter a perfeição quando a nossa vida terminar. Acredito eu, não sei, ninguém me disse. Como Jesus, não sabes de onde vem nem para onde vai. Então, o livro é filosofia, é profundidade, e eu acho que acredito que ele seja importante em todas as disciplinas, na nossa vida, no cotidiano, sempre. Muito obrigada pela palavra. Obrigada, Marlene. Então, eu só vou ler uma observação que o Carlos fez aqui para passar para o Reinaldo. Se o Carlos depois quiser pegar o celular, talvez possa falar, né, pelo celular, não sei, pelo computador. Então, ele diz o seguinte, que o estoicismo ensina que a felicidade e a liberdade interior só podem ser alcançadas quando vivemos de acordo com a razão, em harmonia com a natureza e aceitamos aquilo que não podemos controlar. Parabéns pelo ótimo tema e apresentação. Depois ele escreveu mais coisas ali, vocês vão ver. Então, eu vou passar a palavra para o Reinaldo. A palavra é sua. Certo. Eu só quero saber se estão ouvindo bem. Eu anotei algumas coisas aqui. A Marilene falou que quando ela se formou, ela não sabia se foi sorte quando conseguiu o primeiro emprego. Foi oportunidade, viu? Foi uma oportunidade. Silvana disse que não encontrou felicidade, ela encontrou sim. Porque felicidade não é um livro fechado. É um livro em constante aperfeiçoamento, é um diário, tá? E a Marlene falou uma frase sobre o vento. Eu uso muito essa frase, no sentido pessoal. Eu não sei de onde vim, nem para onde vou, mas eu sei porque estou aqui. Essa é a frase que eu sigo. Então, quando eu fiz o meu trabalho aqui sobre a felicidade, porque o livro é Virtude, Felicidade e Sabedoria, eu percebi que as pessoas confundem felicidade como se fosse uma coisa assim, você encontrou a felicidade e pronto, não perde mais. Não é assim. São momentos que acontecem na vida da gente. Todo mundo quer ser feliz, né? Nós somos felizes, mas não sabemos. E tem até uma canção que diz, naquele tempo, eu era feliz e não sabia. Eu rio quando escuto isso. As pessoas, como é que pode alguém ser feliz e não saber? Se era feliz, ele foi feliz.
não pode não ser mais por alguma circunstância atual, né? Então, tem uma coisa que diz, a felicidade, como eu coloquei assim, é um diário não é um livro, é um diário de aprendizado constante, de crescimento contínuo, que se alimenta com o respeito, a adaptação e a solidariedade. Tem gente que quer a felicidade como se ela, assim, no outro, quando ela está dentro dele, a semente, ele não alimenta aquela semente, quer ser feliz. Como é que se alimenta essa felicidade? Sendo útil, sendo grato, respeitando, né? Então, quem é que não fica feliz, por exemplo, quando ganha um carro, um telefone celular, um livro? Essa é uma forma de gratidão, mas isso aí não acresce, porque ela não fez um esforço, não veio do trabalho dele, né? Outra coisa que... eu escrevi aqui. Quem não conhece pessoas que, ao contrário, não ganham, não são ricas, mas são pobres e têm adversidades, passam por problemas e são felizes. Por quê? Porque elas são gratas com o pouco que têm. Então, a felicidade não é a felicidade que traz a gratidão, é a gratidão que gera a felicidade. Gratidão, portanto, no meu estudo aqui, graças ao livro de autoconhecimento, para mim pouco importa se é de autoajuda, autoconhecimento, para mim é filosofia, eu gosto de filosofia. Gratidão consiste em reconhecer, em ver as coisas da vida que muitas vezes não vemos. E quando isso acontece, gera uma gratidão espontânea que cresce no coração e deixa a gente feliz. Só que não devemos vivenciar isso somente uma vez na vida. Devemos viver experiências que nos fazem ter isso todo momento. Então, a gente é feliz quando tem esses momentos com mais amplitude, digamos assim. Voltando ali, cada momento é um presente que deve ser aproveitado, pois não há nenhuma certeza de que outro momento como aquele virá. E esse presente se chama aquilo, Marilene, oportunidade. E é por ela que você se sente grato, não necessariamente pela coisa que é dada, pelo que você fez com aquela oportunidade. É isso que a filosofia do Epiteto, Epicuro, toda essa gente aí que ensina a filosofia, nos ensina. Então, oportunidade é é o maior dos presentes, porque ela se insere em tudo aquilo que a gente quer. Tem até uma frase que diz, a oportunidade bate só uma vez na porta. E ela bate e não tem a chave, não vai abrir a porta para você, você tem que aproveitar. Eu lembro também que a gente tem que ter paciência. Eu fiz um apanhado e estou lendo por alto, tá? Para aprender a paciência é necessário a gente desenvolver um método que é o seguinte, bem simples. Vocês lembram da advertência que a nossa mãe nos dá quando a gente é criança? Filho, cuidado quando atravessar a rua. Pare, olhe, escute e depois vá embora. Pois siga. Pare, olhe, escute e passe. Isso é uma sinalização, é um sinal. Está escrito lá no cruzamento da linha férrea. Pare, olhe, escute. Tirar o passe hoje, tá? Só tá pare, olhe, escute. Você vai ficar ali. Claro, a gente sabe que tem que passar. Então, é um método infantil que a gente não esquece, eu não esqueço disso. E com que frequência nós paramos, olhamos, escutamos? Nós seguimos em frente sem passar por essas etapas. A gente vive uma vida assim tão agitada, né? Que eu digo o seguinte, se eu fosse a vida da minha vida, a minha vida diria, sabe de uma coisa? Vá às favas, fica aí com a tua existência vazia, que eu tenho mais o que fazer, né? É isso que eu tinha que dizer. Então, o problema está em parar, olhar, escutar e passar. Só depois que você passar por essas 3 etapas, parar, olhar, escutar, que você deve seguir em frente. O problema é que atualmente do passe só fizeram o parar até no pare, olha, escute. Você vai ficar parando, olhando, escutando. Tem que parar, seguir em frente. Tá? Eu termino aqui com uma frase, uma brincadeira, se vocês me permitem, que eu até encontrei nos pavilhões dos estandartes romanos, essa frase aqui, ó, SPQR.
SPQR. Todo mundo sabe o que é isso aqui, né? SPQR é uma frase latina, né? Que fala sobre o Senado e o povo romano. Bom, eu traduzi eu gosto de brincar, então eu traduzi para o caipirês, que diz assim: stop, presta atenção, quieto, raspe-se daqui. Presta atenção, stop, presta atenção, quieto, raspe-se daqui. É a mesma coisa, pare, escute, pare, olhe, escute e passe. É esse aprendizado que eu deduzi do livro, de outros apanhados. É isso que eu vivo a filosofia. E tem mais uma coisa, hein? Todo mundo foi feliz, é feliz, todo momento da vida. Não tem ninguém que não é feliz. Pelo menos depois que arranca um dente, ai, que bom, passou aquela dor. É uma forma de felicidade, de alegria. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, Reinoldo. Reinoldo tem sempre que fazer uma piadinha, né? Para ser o Reinoldo, senão não é o Reinoldo, né? Vou passar a palavra agora para a Simone. Eu não sei se a Marilene quer comentar alguma coisa ou depois quer fazer algum comentário no final, tá? Então, Simone e depois Romualdo. Bernadette, a Eliane está levantando as mãos. É que ela não tá conseguindo, acho, apertar, né? Tá bom, então vamos passar para a Eliane primeiro, depois Simone e depois Romualdo. Eu estou aqui há algum tempinho já tentando acionar a mãozinha, e essa mãozinha eu não encontrei no celular onde tocar para aparecer na telinha. Mas tudo bem, não importa. É que você fez todos os abanos possíveis. Eu fiz tudo assim, assado, né? Para dizer que, na minha experiência, eu aprendi que a felicidade ela não vem pronta, ou seja, escrita, né? Que você siga um manual e você tenha certeza que aquele momento você será feliz. O que você pode extrair de um manual são informações importantes para a construção do seu caráter, porque a felicidade é feita de pequenas coisas. Uma grande felicidade é uma soma de muitos momentos de alegria, bem-estar, de amor, de gratidão. Eu sou muito grata nesse momento de ter ouvido essas palavras do Reinoldo e como de todos também, né? Mas o Reinoldo me comoveu quando ele trouxe a gratidão como fator preponderante, sublime, para que você construa a sua própria felicidade e do momento que você se nutra com a felicidade, essa felicidade ela veio, mas ela não fica em você, ela vem e toma partido. E aí você começa a ter comportamentos de acordo com aquilo que você sentiu. Você é capaz de ajudar uma pessoa, você é capaz de rever situações suas, porque a felicidade é algo importante na vida da gente para que a gente consiga, a longo prazo, fazer parte de uma vida com ética, com alegria e tudo mais que ela pode nos trazer, né? Então, eu acredito que o livro que a Marilene nos indicou, ele mapeia os passos que você tem no seu interior e que às vezes ficam adormecidos. As coisas acontecem e a gente não percebe, porque não está
atento, mas se você ficar atento, você vai perceber que uma coisa leva a outra. E nesse movimento interno, você é capaz de fazer acontecer. A felicidade é algo que acontece. É isso que eu acho. Obrigada, Eliane. Boa noite a todos os amigos. Um beijão, um abraço. Que bom te ver aí, Marlene, e a nossa querida professora Marilene, né? Que honra é conviver com a senhora, com você. Foi uma alegria imensa ter a senhora aqui com a gente na Feira do Livro. E estar com a senhora é sempre um aprendizado, né, Marilene? Você é muito especial, muito querida, né? Conversa tão simplesmente assim e que a gente não sabe, claro, a gente conhece, né, a profundidade dos seus conhecimentos, né, na matéria de filosofia e história de vida. Então, eu fico muito feliz de participar, de fazer parte dessa sala de leitura hoje, tendo a senhora aqui com a gente. Então, começo falando que eu estive recentemente na Grécia e na Turquia, foi o ano passado, e é a terra, né, desse filósofo aqui. Então, hoje, Turquia, a cidade de Pamukkale, é a terra onde ele viveu, esse filósofo, né, onde ele viveu. E essas montanhas que existiam lá, que hoje tem lagos assim com água salgada, cristalizada com sal, e são águas termais, é um lugar que para mim, que estive lá, de muita reflexão, de paz, e você pode contemplar a natureza, e diante daquela imensidão toda, acredito que ele, né, tirou os pensamentos para compartilhar com todos à volta dele. Conheci também Acrópole e Ágora. Então, Ágora foi a cidade baixa, Acrópole a cidade alta, onde começou aí a escola estoica, né? Onde ele compartilhou com os outros amigos esse estudo sobre a vida, sobre a forma de viver o mundo, sobre a forma de encontrar a felicidade. E já começa por aí, que a escola não ficava lá em cima, né, na Acrópole, num lugar maior, ficava assim ali embaixo. Então, esse livro, A Arte de Viver, a gente quando é jovem, não que hoje eu não tenha, mas a gente quando é jovem tem muitos sonhos, acha que vai mudar o mundo e que a gente quer mudar tudo e que a gente vai fazer melhor e quando a gente amadurece, depois que passa dos 40 e dos 50, a gente tem que perceber, ou a gente acaba percebendo, e esse livro mostra isso, que a mudança tem que ser interna, né? Nós não vamos mudar o mundo, a gente tem que começar a mudar o mundo mudando a gente por dentro, né? Sentindo a paz, sentindo a felicidade. E essa leitura é muito bacana, eu destaquei 5 pontos para falar aqui desse livro. O controle interno e externo, então, distinguir o que está sobre o nosso controle, as nossas ações, porque a gente não pode controlar tudo, nem todo mundo, nem o tempo todo, né? Muitas coisas fogem ao nosso controle. A aceitação da realidade, a gente tem que aceitar também como está sendo a vida, porque se a gente ficar só se lamentando, tchau, amor. Se a gente ficar só se lamentando, a gente vai acabar sofrendo. Então, a gente tem que aceitar a realidade, viver de acordo com o que está acontecendo, né? Outro ponto que eu destaquei é a autodisciplina e a virtude com o autocontrole. A liberdade nasce quando não somos escravos de paixões ou de desejos ou de opiniões externas. Se a gente se preocupar muito com o que o outro vai falar, não vou fazer isso porque o outro vai pensar assim, a gente acaba não vivendo. Viver com propósito, cada um deve viver segundo a sua natureza, o que se enxerga do seu papel no mundo que está, sempre claro, com dignidade, com responsabilidade.
porque a vida é muito curta. Agora que a gente está mais velha, assim, a gente percebe o quanto tudo passa tão rápido, e se a gente for parar para ficar reclamando por coisas por futilidades, é uma perda de tempo, né? E o último ponto, a importância da reflexão e do silêncio. A gente deve procurar falar pouco, escutar mais, refletir antes de agir, para não, né, não ter um embate pela frente. E de todos esses pontos, a frase que sintetizou a obra, eu anotei aqui como que a felicidade e a liberdade começa com a clara compreensão de uma vida, de uma simples regra. Algumas coisas estão sob o nosso controle e outras não. Então, a gente tem que ter essa ciência que a gente, né, concorda com o Reinaldo ali, discordando do que a Silvana falou. Como não tem felicidade? Ela tem sim, e tem muita, né? Só que não é toda hora, nem a todo momento. A felicidade, os bons momentos são pontuais. A gente não consegue ter esse autocontrole a toda hora e está se policiando a toda hora. Algumas vezes esse autocontrole foge um pouquinho da, do nosso, das nossas forças, né? Às vezes um embate no meu trabalho me aborrece tanto que eu acabo me exaltando e perco o controle. Mas se eu quiser viver bem, eu tenho que ter esse autocontrole, eu tenho que ter essa segurança, essa paz ver, eu não posso mudar aquela situação lá que a prefeitura está tentando fazer daquela forma. Já que eu não posso mudar, eu tenho que aceitar do jeito que está indo. Eu vou tentar trabalhar do jeito que eu entender, né? Que seja dentro da razão, da moralidade. E tantas outras coisas para falar desse filósofo aí. Eu estudei um pouquinho, li ali que ele foi capturado pelos romanos, foi levado, né, para Roma. Daí, ele, com as palavras, com toda a sensatez dele, conseguiu voltar para a Grécia, conseguiu ficar em liberdade. Olha, porque sair das mãos dos romanos e voltar para sua antiga cidade, isso aí, né? Porque ele deteve mesmo muito o dom da palavra. E, por último, deixa eu pegar aqui. Por último, uma frase que eu anotei aqui, que é possível sim viver uma vida plena e moral, e que não se trata de esperar que o mundo mude, mas de mudar nossa postura diante do mundo, diante dos fatos que nos aparecem. É um livro que parece simples, mas é de uma profundidade bem grande, né? E filosofia eu sempre encaro como uma matéria assim de difícil, de muito conhecimento e difícil. A gente tem que ler uma, duas vezes para pegar, assim, mas os filósofos são emocionantes, né? A professora falou também de Cícero, eu lembrei um pouquinho lá do meu curso de Direito, do justnaturalismo, das leis e tal, mas que hoje as leis, do jeito que estão, e esse Supremo Tribunal que não respeita mais as coisas que eu estudei no passado, mas está aí o nosso autocontrole, né? Para tentar viver uma vida dentro daquilo que a gente consegue, da paz e da serenidade que tem que vir de dentro da gente. Era isso, gente. Um beijão. Obrigada, Simone. Vou passar, então, para o Romualdo, só colocando, então, que nós já estamos em 20h47, e depois o Reinaldo também pediu, e aí a Marilene, eu gostaria só de fazer uma parte pequena também, depois a Marilene pode terminar. Combinamos assim? Pode ser? Se alguém ainda quiser levantar a mão para alguma outra fala rápida, a gente consegue aqui equacionar, tá bom? Então, eu vou passar para o Romualdo. Boa noite, então, os colegas, alguns eu já cumprimentei no início, alguns entraram depois. Marilene, parabéns, realmente maravilhosa tua colocação, tua exposição. De fato, cresci mais um pouco hoje.
Mas o que eu quero colocar é o seguinte, uma das coisas fundamentais para a felicidade, a meu entender, obviamente, com uma base em termos de filosofia, principalmente a filosofia oriental, é a inseparabilidade do indivíduo do seu ambiente. Se nós não compreendermos esse aspecto, então começa aí a dificuldade de ser feliz, não é? Porque nós manifestamos resposta a todos os estímulos externos que estão à nossa volta. E aí vem uma confusão gerada com muita frequência, que é felicidade e alegria, que são coisas absolutamente diferentes. A felicidade é algo interno, é algo interior, é aquilo que é forte dentro de mim, a partir dessa minha compreensão do mundo, de como as coisas acontecem. Já a alegria, ela é efêmera, ela depende de coisas externas. Então, por exemplo, aquele exemplo que o Reinaldo disse, que alguém ganha um carro. Né? Ah, que alegria que ganhou o carro. Mas não é uma felicidade porque ela foi motivada por um fator externo e precário. Daqui a pouco o carro quebra, o carro fica velho, o carro dá despesa. E aquilo acaba sendo incômodo, é claro, tem as vantagens, mas isso não é um símbolo de felicidade, isso é uma referência de alegria. Que, aliás, o que nós temos de dificuldade em entender a filosofia é justamente a profundidade com que ela é trazida a partir da reflexão dos filósofos, não é? Filósofos racionais, como os gregos, ou os mais intuitivos, como no caso da filosofia oriental, mas que também é de um valor assim inestimável, né? E a combinação de ambas aqui traz um resultado bem facilitador para a vida. E, em consequência disso, voltando lá à questão dos livros de autoajuda, eu vejo assim, os livros de autoajuda são um grande facilitador, é um caminho mais rápido para trazer a pessoa que não está familiarizada ainda com esses conceitos a despertar para uma busca e também para um acesso a uma condição mais facilitada de compreensão de conceitos. Né? Claro, existem muitos que são superficiais, até levianos, às vezes, a gente vê que tem autores aí que são... Mas tem coisa muito boa, muito profunda e de grande valor também para as pessoas que ainda não trilharam, não se aventuraram por esse caminho de buscar nos livros de mais profundidade um entendimento da vida, até porque se muitas vezes tentassem também não conseguiriam, né? A gente sabe da condição de todo mundo. E para finalizar, é bom sempre a gente lembrar que essas oscilações entre felicidade, alegria, tristeza, depressão, etc., elas têm como base a nossa condição interna, que didaticamente, em algumas filosofias, elas são quantificadas e chamadas, por exemplo, como estados de vida, né? Que vai desde o estado mais baixo, que seria o inferno, aquela coisa onde a pessoa não vê alternativa, saída nenhuma mais para a vida dela, até o ponto mais elevado, que é a de compreensão absoluta daquilo que a vida tem para te oferecer, que é um estado chamado estado de iluminação, ou outras denominações que são dadas de acordo com a natureza da leitura. Mas isto passa por vários estados, como, por exemplo, ira, fome, animalidade, estado de tranquilidade, alegria, que são coisas muito perigosas, sempre dependentes de fatores externos, né? Até... Então, o estado de iluminação, que é o estado máximo. Então, quantificar a questão da felicidade, isso é uma coisa impossível, porque ela é absoluta. Felicidade é algo absoluto. Agora, alegria, sim, ela salta a todo momento, para todos os lados, cai, levanta, aparece, desaparece, e, de acordo com a estrutura interna que cada um tem para lidar com as suas frustrações, é que ela vai conseguir ter uma vida plena, ou então aquela vida de lamentação. Né? Isso dentro da minha forma, da minha visão, dentro de tudo aquilo que me foi acrescentado para a discussão de hoje. Obrigado, Marilena, obrigado aos colegas que também trouxeram grandes contribuições. Obrigada, Romualdo. Reinaldo, você tinha levantado a mão? Eu tinha, mas o Romualdo, ele praticamente respondeu aquilo que eu
que eu ia questionar, então me senti satisfeito. Obrigado, Romualdo. Ora, Não só você, como eu e todos nós estamos nos alimentando com esta aula magnífica. Obrigado, Marilene, Bernadette e a todos que estão aqui. Obrigada, Reinaldo. Marilene, se você me permite, eu queria fazer uma observação aqui, né, do meu ponto de vista, a uma colocação que você fez, e aí eu acho que ela, eu pego o gancho aí em várias coisas, né, em várias falas desta sala, no caso da oferta para que você pegasse a gestão da escola, né? Então, eu poderia fazer aqui um contraponto. A Marilene não aceitou, certo? Não por questões financeiras, mas por questões pessoais, porque sabia que aquilo seria inoportuno ou porque para ela, para a condução dela pessoal, não seria uma coisa boa. Mas vamos supor que alguém oferecesse isso a Bernadette. E vamos colocar aqui, então, um exemplo da direção, da gestão da Associação das Letras. Aqui não há remuneração. E a palavra que você usou ali na hora foi algo que... Agora esqueci. Status. Como? Status. Não status. Daqui não é o caso do status que eu queria falar, eu já chego lá. Mas é aquilo que não é que te incomoda, que te... Porque tudo que a gente pega para fazer, seja no teu trabalho, seja no teu dia a dia, algumas coisas sempre te atormentam. Então, assim, se eu for pensar, e se você fosse pensar no status de estar na liderança da escola, ou mesmo na liderança da academia, ou eu mesmo aqui na liderança da associação. Se eu for pensar nesse status, pode ser que eu engane a mim mesma, porque acima desse status tem que ter a entrega, tem que ter aquilo que eu quero mais do que para mim mesmo, que é para o conjunto. E isso me fez refletir. E aí eu me perguntei na hora que você estava falando, será que eu queria me incomodar? Será que eu ia me incomodar? Eu ia me incomodar, porque eu sou do tipo que vou me incomodar, entende? Porque eu busco a incomodação. Eu busco aquilo que vai me trazer um desafio. Então, o que eu quero fazer esse contraponto, e não é absolutamente uma crítica, é que, como o Romualdo falou, e acho que também o Carlos colocou ali, e Reinaldo, enfim, vários colocaram esses pontos, é que nós, cada um de nós dessa sala, somos únicos. E a vida e as coisas que nos chegam da vida, e a felicidade, ou a alegria, ou aquilo que alguém pode me dizer, um pequeno ponto que eu digo para uma pessoa, pode fazer com que ela me tenha como uma pessoa horrível. Ao mesmo tempo que se eu falar aquilo da mesma forma, com a mesma entonação para outra, para ela está tudo bem, sem problema. Então, assim, esse estado emocional que nós vivemos é o que, de fato, faz com que a gente consiga lidar com as coisas do cotidiano. E acho que o livro aqui, ele traz um ponto muito importante, que é o autocontrole. E esse autocontrole, ele tem um caminho que é o silêncio. Acho que o Carlos colocou isso ali nas palavras dele. Se eu não der o tempo a mim mesma, se eu não usar de introspecção, eu não vou conseguir viver com as coisas do mundo atual. É meu pensamento, né? Então, assim, você não aceitou. Aqui nós não estamos falando de dinheiro, nós estamos, né? Não estamos falando de status, estamos falando daquela pessoa que quer o desafio, que quer entrar naquilo ali, sabe que vai se incomodar, mas ela quer mudar o mundo, ela quer fazer melhor, ela quer se entregar, ela quer fazer algo de bom, tá? Nesse sentido. E aí tem uma outra coisa que é totalmente diferente disso, porque são tantos temas que o livro traz, são tantas coisas, que nós podíamos aí ficar conversando há muito tempo, mas também não quero me alongar. E aqui fala uma coisa
que eu acho que a nossa sociedade vive muito hoje. Porque nós vivemos uma sociedade de efemeridades, sabe? Nós vivemos uma sociedade rasa. E aqui ele fala assim, um dos temas é crie seu próprio mérito. Hoje, eu percebo que as pessoas, elas estão, como é que chama? Sanguessugas? Um outro termo aí da biologia, que elas estão sempre agarrados nos outros para poder subir um degrau. Não por mérito próprio, porque eu não quero passar trabalho, porque eu não quero dar entrega, porque isso é muito difícil, porque eu vejo isso. Quando o ser humano, ele sair desse estágio de entrega, de olhar o outro com empatia, e de não querer se autopromover, porque aquele que ele está perto, ele já teve um caminho árduo e já conseguiu alcançar, aí vamos usar a palavra status, mas não só isso, mas alcançar um patamar, alcançar uma visibilidade. Ele é ele, eu sou eu não posso querer ficar tirando selfie com as pessoas que têm um certo nível, porque alguém vai me ver do lado dessa pessoa e vai dizer, nossa, olha lá, a Bernadette com essa pessoa. Então, assim, é essa efemeridade que eu vejo que a nossa sociedade vive. Eu sempre quero mostrar aquilo que eu não sou. Então, se você abrir sei lá, um Instagram, às vezes você não sabe quem é aquela pessoa, tudo bem, às vezes a gente esquece uma foto meio antiga, né? Que a nossa idade já passou, mas você não sabe quem é, porque aquela pessoa que está lá na foto não é aquela que você conhece. Entende? Se cria uma mentira em volta disso. Então, eu penso que o livro, ele traz uma reflexão muito grande, assim, quem sou eu, que papel eu tenho na sociedade e o que eu posso entregar para a sociedade, o que eu posso fazer de bom. Aí a Simone falou assim, às vezes não compensa, eu estou lá, esse autocontrole, eu não penso que é só um autocontrole de aceitar tudo calado também. Eu não posso aceitar calada se a minha ética, se os meus valores, eles não contribuem com aquilo. Eu, pessoalmente, já passei situações na minha vida de que eu não era conivente com as coisas que estavam acontecendo, porque não correspondiam à minha ética, eu simplesmente, eu pedi minha conta do meu trabalho. Mas eu vou ficar sem emprego, eu vou ficar sem dinheiro, mas assim eu não quero trabalhar. Então, assim, há de se ter coragem para fazer isso, porque você tem uma família para sustentar, e aí eu vou fazer algo, vou me meter numa encrenca que não é aquilo dentro da minha ética, dos meus valores, da minha honestidade. Então, assim, os desafios são muitos, e nós temos que estar preparados para eles. Nós temos que estar preparados enquanto pessoas. Essa formação ética, essa formação de valores, eu também percebo que nós estamos perdendo nas famílias. Nós estamos perdendo dentro das casas, quando um pai e uma mãe, ao invés de sentar com o filho, com um livro, ele simplesmente dá o celular na mão do filho. Não quero me alongar, mas então, assim, eu penso que nós temos aqui, com as nossas discussões, com essas salas de leituras maravilhosas, que a Silvana teve essa ideia, de trazer à baila assuntos, não só para a gente falar aqui para o colega, ou a verbalizar, mas, ao mesmo tempo que a gente verbaliza, a gente também traz para o nosso interior, para que a gente possa refletir. E pensa assim, que todos os temas aqui abordados, né, como nós estamos aqui abordando filosofia, mas se nós pegarmos o Rei se Diverte, no fundo, tem muita filosofia. Se nós pegarmos Dom Quixote, que nós lemos logo no início das nossas salas, da nossa primeira sala de leitura, Dom Quixote tem muita filosofia. Então, assim, a gente tem que saber ler nas entrelinhas dos livros que a gente leu, nas entrelinhas da nossa vida, nas entrelinhas dos nossos amigos, perceber quando o nosso amigo, quando o nosso colega, quando aquela pessoa que está do nosso lado está com algum problema. Às vezes a gente está tão no nosso mundo que a gente não enxerga que o outro está precisando da nossa mão. Era isso. Obrigada. Posso fazer uma parte aqui? Bernadette? Só quero fazer uma parte aqui, posso? Estão me ouvindo? Oi? Sim, Silvana, pode falar, estamos ouvindo. Tá.
Não, eu acredito que quando a Marilene falou sobre o cargo lá de direção, como eu também já aceitei, né, por 2 vezes, ela recebeu um convite para cargo comissionado e que ela teria que se filiar a um partido. Já é outra coisa, Bernadette. Aí já é outro, né? Já tem um outro lado da história, né? Ela teria que seguir, né, as regras superiores e ela não poderia, então, ter autonomia dentro da escola. Acho que, nossa, tem tanta coisa para ser falado com essa leitura e com tudo que nós discutimos aqui, que nós ficaríamos aqui até amanhã. Tá bom? Era só essa parte. Realmente, Marilene, para ser um cargo comissionado e ser mandada, acho melhor não ter aceitado. Não, Silvana, eu entendi, Carlos, Silvana. não vai falar? Sim. Eu entendi, Silvana, que eu, no lugar dela, nesse caso, eu também não aceitaria. Mas aí eu coloquei uma outra questão de incomodação, dessa incomodação que ela fala, né? Não necessariamente isso, obviamente, né? Tá certo? Entendi perfeitamente. Mas eu quis fazer aqui um contraponto. Com certeza. A Marilene está perguntando se o Carlos não vai falar. Acho que ele está sem som. Ele está sem som no microfone. Então, a Bernadette e a Silvana chamam atenção para aquele exemplo que eu dei, é que realmente não foi só este convite que eu tive, foram vários, na escola particular, na universidade, e eu sempre, nunca quis gestão para não estar atrelada ao poder. E aí é muito hilário, nesse momento, eu ter assumido a presidência da Academia de Letras. E aí, o que eu vi de diferente? É uma associação, como é a Associação das Letras, não tem uma rede de poder, não tem um governo, não tem partido político, ali eu não vou me incomodar. Eu pensei, né? Ali eu consigo trabalhar, realizar os meus ideais, né? Mas não, como diz o Epiteto, vai ter problema também, né? Vai ter os que não pagam a mensalidade, vai ter os que não são comprometidos, né? Os que não vão frequentar as atividades com engajamento, vai ter sempre situações. Então, né, aí assumir, né, essa função com um único grande objetivo de despertar, de quebrar, romper esta ideia de que a academia é um casulo, um grupo de intelectuais que se reúne, né, na clausura lá e que não traz nenhum benefício à sociedade. E descortinar. Então, o meu grande objetivo é assim, vou descortinar. E a nossa academia já era um pouquinho ativa, né? E agora está bem mais ativa, então eu estou um pouco feliz, mas ainda tem que mexer algumas coisas. Mas, assim, muito interessante, como a Silvana disse, ali eu entrei porque não tinha a estrutura político-econômica, né? Nós temos só as nossas mensalidades, como aqui, então eu pensei, a estrutura é menos pesada, né? Então, aceitei. Mas é muito interessante, a gente continua sendo sempre bombardeado pelo externo, sempre, né? Só que a gente vai aprendendo a lidar com isso, desenvolvendo cada vez mais as virtudes, né? Como disse o Reinaldo e vários de vocês, a gente vai aprendendo a ter mais serenidade diante dos fatos. E importante, né? Nesta fala da Bernadette, isto não é alienação, não é acomodação. Aí o esforço que o Epiteto e os estoicos falam, que é um esforço diário, gostei muito do Reinaldo quando disse a felicidade é um diário, porque é um esforço diário de consciência. Não é eu cruzo os braços, né? Os epicuristas falavam mais do prazer de uma forma mais arredia de lutar contra esses bombardeios externos, mas os estoicos não, eles, com todas as letras, dizem, é um esforço, é um esforço interno que tu faz para ter esta consciência sobre o outro, sobre o externo, e tentar administrar isso com serenidade, sem dar murro na mesa, né? Porque muitos de nós crescemos num ambiente que o pai dava murro na mesa para resolver as situações, né? E, de repente,
quando eu sempre falava assim que o conhecimento leva à felicidade, os alunos, não, professora, quanto mais a gente conhece, mais a gente fica triste com as coisas erradas que estão em nossa volta. Então, era um malabarismo para conseguir explicar isso, que quanto mais se conhece, mais feliz se é, de forma mais serena, a gente administra o externo, né? E o nosso interno também, né? Reinaldo quer falar, Reinaldo? Posso falar? Eu só quero... Você falou sobre emprego, eu me lembrei, eu trabalhei em empresa há algum tempo, e um dia eu escutei do meu pai um conselho, que não foi para mim, foi para o meu irmão. Eu escutei de tabela, que ele disse, ninguém é insubstituível. Eu trabalhava numa empresa e pensei, eu posso nessa empresa ser um dia diretor, presidente, mas um dia eu posso ser mandado embora. Foi aí que eu resolvi o quê? Ter a minha profissão com liberdade. Por isso eu fui fazer direito. E hoje eu sei, o direito prende muito. Você fica, às vezes, pendurado num processo por 20, 30 anos. Eu tive um colega que foi viajar, foi para a Alemanha, voltou, morou na Inglaterra. Quando ele voltou, os processos dele estavam parados, assim, sabe? E nós temos hoje os entraves lá dos superiores, das superiores instâncias, e não para. Então, eu me equivoquei, mas não me arrependo, porque o direito é aquilo que a Bernadette falou. É um desafio, é um tapa na cara, e eu gosto de defender os frascos e comprimidos. Ok? Marilene. O Reinaldo é um filósofo. Marilene, assim, não para gente, só para a gente sair daqui pensando, né? Então, tomando como ponto essa questão aí, também que você falou da academia e tal, e quando a gente assume um papel de gestão, há uma outra questão, que eu acho que o livro até traz aqui, não me lembro exatamente aonde, que é a questão do poder, né? Que é a questão de nós sabermos que tudo é passageiro, que nós estamos presidentes, né? Tanto você quanto eu, Silvana já foi, né? Nós estamos, nós não somos, né? Então, e isso é muito importante, porque a gente vê muito assim, principalmente na política, né? Como essa coisa aflora de tal forma que toma um rumo, né? Que toma toma conta da pessoa. Então, é uma coisa que a gente tem que se policiar muito, né? Se policiar no sentido da humildade, de que estamos aqui aprendendo, de que essa é uma passagem de aprendizado dentro da entidade, preparar sucessões, né? Isso tudo é importante. Então, é um outro fator que vale a pena a gente refletir também a questão do poder, né? Mas, como disse a Bernadette, se o poder sobe até numa situaçãozinha dessa passageira, que é passageira, ano que vem já não estou mais na função, né? É uma situaçãozinha passageira de aprendizado, nós corremos o risco, né, de internalizar essa ideia de poder e de até mudar os amigos, mudar as relações sociais, né? É muito sério isso, muito sério o modelo socioeconômico político que a gente vive. Então, por isso, o esforço da autoconsciência. Sobraram 4 páginas aqui, e todas as anotações das páginas não conseguimos entrar oficialmente em nenhuma citação do livro, né? Mas eu quero dizer a vocês que eu estou feliz. Esse estado interior, né? Eu estou muito feliz de estar com vocês, eu gosto muito desse grupo, né? E de vocês terem lido, participado, né? E não ter me bombardeado muito por ter achado. Mas, como disse a Bernadette, quando eu li O Rei de Vértice, também eu senti muito ali de reflexão, de análise, né? Foi colocado na nossa aula ali, na nossa sala de leitura, o quanto tinha a questão do poder, a questão do abuso do poder, como aparece, né, naquele texto. Até a Marlene, que está aqui, leu o meu poema, porque ela é uma boa revisora gramatical, e ela também leu e disse, nossa, como permeasse de filosofia, mas é porque o livro traz essa questão, né? Então, todas as leituras que a gente tem feito, a Marina Colasanti também foi uma leitura muito interessante, que discute
a alienação, que a gente se acostuma, mas não deveria, né? E a gente vai casando uma leitura na outra, né? Muito obrigada, meus amigos, por este momento de luz. A gente viraria à noite com essa parceria aqui, né? E o Carlos traz as anotações no próximo dia. Não pôde falar hoje, só está ouvindo, mas ele pegou aquela parte do livro lá, ouça mais. Mas nós que somos da comunicação temos dificuldade, a gente quer participar mais, né? Então, eu passo a palavra para a presidente, mais uma vez agradecendo esta oportunidade de mediar esse nosso encontro. Um desafio, mas que gerou gratificação por estar com vocês. Então, a nossa próxima sala de leitura, anotem, será no dia 23 de maio, e quem fará a mediação é o Romualdo, e o nosso livro é um pequeno livro, mas, ao mesmo tempo, um grande livro. Cartas para um Jovem Poeta, do Hilke. Então, nós vamos... ainda não achamos, nós vamos disponibilizar o PDF, mas é um livro também que se encontra muito facilmente, um livro bem barato, que quem quiser adquirir, vale a pena, tá? E aí, eu vi que o Carlos botou um poema dele aqui, deixa eu ver onde é que ele botou aqui. Deixa a todos uma parte do meu poema sobre felicidade. Se o Carlos me permite, gostaria de ler para a gente fechar, então, a nossa noite aqui com o poema do Carlos. Ser feliz é tocar, ainda que por instantes, a melodia suave da alma em harmonia, quando corpo, mente e espírito dançam juntos no silêncio sereno do agora. Não é viver sem sombras, mas aprender a florir mesmo em meio às tempestades, com o coração leve e os olhos cheios de sentido. Então, muito obrigada e esperamos vocês na nossa próxima sala de leitura, que será certamente um livro maravilhoso também, Cartas a um Jovem Poeta, que vai trazer muita coisa bacana para nós que gostamos de escrever. Bom? Ainda fica a palavra aberta se alguém quiser se despedir. Só agradecer. Foi um Obrigada, momento maravilhoso. E é isso aí. Entender, né, que a filosofia nos ajuda a pensar na poesia, no silêncio, em todas em tudo aquilo que nos envolve como ser humano. Tá? Então, foi uma aula maravilhosa. Parabéns à presidente e a todos. Muito obrigada pela presença, Marilene, volte sempre, seja sempre bem-vinda. A casa está aberta para você, a porta da sala vai estar sempre aberta, tá bom? Eu quero fazer uma pergunta para a professora Marilene, se ela vai vir à nossa feira do livro, e a Marlene também. Sim, eu vou. Eu só não marquei a possibilidade ali que foi dada pela Bernadette de participar diretamente de alguma situação, porque eu ainda não sei os dias, mas eu vou estar com vocês, vou estar no nosso espaço lá. Então tá. Tá certo. A Gebe, nós vamos ter um stand, né? E o Luiz, que quieto está hoje, né? Trouxe o violão hoje. Pois então. Então, tá bom, eu agradeço também estar com todos vocês, foi muito bacana essa leitura, e até a próxima. Eu gostaria, então, de... a Sônia também. Sim, aqui. Então, falando... ficar quietinho, só observando, até porque eu entendi que o epiteto, né, ele não é, para mim, ele é um espetinho. Ele vai cutucando devagarzinho, cutucando, fura daqui, fura dali, até que a gente chega à conclusão de virar um espetinho, de virar um churrasquinho e saborear tudo que ele colocou ali. E de uma maneira simples, né? Muito bom, muito bom. Parabéns para todos. Sônia, por favor. Obrigada, Luiz. Não, agradecer esse momento, realmente, né? São vários temas, inclusive a questão de academia, de presidir a academia, que foi uma experiência que eu tive, e tudo isso, e realmente não é fácil. No meu caso, eu desisti, eu resolvi sair por uma série de questões, mas é um exercício muito importante. A gente, quando aceita essa questão de aceitar a responsabilidade, eu sempre fui de aceitar desafios, e
muitas vezes a gente se sai bem, outras não, mas a vida é assim mesmo. E me preparando já para o próximo encontro, muito feliz de ter voltado à sessão das letras, né, como eu tenho falado sempre, e falando em AGEB, né, agora a sessão das letras, e tem a AGEB também, né, tem colegas da AGEB aí também, né, Marlene e Simone. Então, eu estou realmente retomando essa questão mais da literatura, e isso está me trazendo uma alegria e muito grande, sabe? E é uma realização estar aqui novamente. É isso. Espero encontrar todos novamente. Muito obrigada. Obrigada a vocês. E agora nos preparando para a Feira do Livro, né? Como falou Simone, ainda temos um mês, começa 29 de maio. Quem sabe os de fora, né, possam estar conosco. Fica aqui o convite para se prepararem, tá bom? Então tá, pessoal, muito obrigada. Já estamos aqui no adiantado da hora, já quase meia hora a mais do que nos propomos. E foi muito bom. Muito obrigada, Marilene, mais uma vez, por ter aceitado, tá? O desafio aí. Manda o poema do Carlos para nós no grupo. Sim, sim. Eu vou passar depois. Posso, Carlos, passar ali a conversa toda no grupo? Eu baixo ali Dá para baixar o chat? Aí a gente disponibiliza para todos lerem com mais calma, né? Porque na conversa aqui fica mais difícil, obrigada. Né? Tá bom, pode deixar. Tá bom? Uma pergunta, teremos foto sobre isso, esse registro? A foto? Nesse momento? Tem. Vamos lá, vamos fazer a vaidade, tirar o óculos. Mas o Romualdo já fez vários prints aí e já me mandou. Depois então eu compartilho, tá bom? Mas vamos tirar mais uma, peraí. Deixa a gente fechar aqui a sala com a foto, peraí. Pronto. Fiz um print. Então tá, pessoal, muito obrigada mais uma vez, boa noite a todos. Até a próxima. Obrigada, gente, muito obrigada. Muito bom estar com vocês. Boa noite, boa noite. Boa noite.